Oi, pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre os alcanos. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as conformações. Então, ligações sigma e rotação das ligações. Uma ligação simples carbono-carbono, uma ligação sigma, é formada envolvendo a hibridização de orbitais sp3. Como as ligações sigmas são cilindricamente simétricas e a rotação em torno de uma ligação simples carbono-carbono pode ocorrer sem nenhuma mudança na quantidade de sobreposição dos orbitais. Em geral, a rotação é livre em torno de todas as ligações simples à temperatura normal. Então, conformações são os diferentes arranjos espaciais dos átomos resultantes da rotação em torno de uma ligação simples. E um conformero é uma conformação específica. Então, a gente tem que pensar, né? Quando a gente desenha ali uma cadeia de carbonos com 4, 5, 2 carbonos, elas podem girar essas moléculas no espaço, elas não estão assim paradinhas no espaço. Elas podem girar tanto no mesmo eixo, quanto podem girar de outras formas, né? E essas diversas formas como elas param, vai ser um conformero, ou seja, é o jeito específico que ela paralisou. Uma das projeções mais utilizadas, que a gente mais utiliza em química orgânica, vai ser a projeção de Newman. Nela, a gente vai ter que imaginar tendo uma visão de um carbono diretamente ao longo de um eixo de ligação. Então, selecionado a partir do átomo seguinte. Então, na projeção de Newman, a gente desprezamos o comprimento de uma ligação carbono-carbono específica. O carbono em frente é representado por um ponto com 3 ligações de inserção, o carbono de trás por um círculo. As 3 linhas saindo de cada carbono representam as 3 ligações. Então, eu posso ter uma projeção em cavalete, que eu tenho aqui um carbono nesse vértice e outro carbono lá, ó, naquele outro. Se eu girar essa molécula aqui de trás 60 graus e manter essa aqui paradinha, eu vou ter esta molécula aqui em cavalete. Isso também acontece na projeção de Newman, só que em vez de eu estar aqui com um cavalete, eu vou ter as duas aqui, ó, vou estar enxergando daqui, ó, o olhinho aqui. Então, esse meu primeiro carbono aqui, ó, vai ser esse vértice, com as 3 ligações de hidrogênio. E o carbono de trás vai ser essa bola, representando o carbono, com as suas 3 ligações de hidrogênio. Então, eu tenho aqui um etano. Se eu girar 60 graus, mantiver esse primeiro carbono aqui paradinho e virar 60 graus o de trás, eu vou ter que essas ligações de hidrogênio e hidrogênio, elas vão ficar eclipsadas uma em cima da outra, ok? Então, quando eu tenho a minha ligação do etano com essa conformação aqui, onde eu vou ter ângulos separando os meus hidrogênios, eu vou ter a conformação alternada. E já quando eu tiver as ligações uma em cima da outra dos hidrogênios aqui, eu vou ter a chamada conformação eclipsada. Então, se a gente for observar, né, num gráfico de potencial de energia, ela vai ter maior estabilidade, ou seja, menor energia potencial, quando eu tiver ela alternada, né? Porque meu primeiro carbono aqui, ó, nesse vértice aqui, e meu segundo carbono é essa bolinha aqui, ó. E eu tenho a alternância das ligações de hidrogênio. Se eu girar de trás 60 graus, eu vou ter eclipsado. Olha o que acontece com a minha energia potencial. Ela aumenta, porque isso aqui é uma instabilidade, causa uma instabilidade no sistema. A molécula não quer ficar assim. Então, ela volta para a alternada, que é onde ela tem menor energia. Isso acontece várias vezes por segundo. A molécula ela não fica parada, estatizada. Quando que ela acontece esse eclipse aqui? Quando eu tenho uma perturbação no meu sistema, quando chega uma molécula perto dela que causa essa perturbação. Se eu tiver, nós vimos do etano, né, que são 2 carbonos apenas. Se eu tiver o butano, tiver 4 carbonos. Bom, o butano tem 3 ligações simples carbono-carbono e a molécula pode girar em torno delas. Os conformeros em posição e eclipsada são desenhados por uma rotação em torno da ligação CH2, ali, ó, CH3. Então, meu primeiro carbono está aqui, ó, nesse vértice. Um carbono ligado a outro carbono. Esse aqui está ligado, à sua vez, por aquele ali, ó, essa bola aqui que vai ser o meu segundo carbono, meu terceiro carbono, e meu quarto carbono está lá, ó. Então, essa posição aqui, onde eu tenho um CH3 em posição oposta ao outro CH3, vai ser a minha anticonformação. Se eu girar só o de trás, ó, tô mantendo. Opa, girei só, nesse aqui eu girei só da frente, ó.
Girei só esse aqui. Girei 60 graus. O meu CH3 ficou em cima daquele H. Opa, isso já é ruim, né? Vai ser uma conformação eclipsada. Quando eu girar de novo 60 graus, essa da frente aqui, eu vou ficar com dois CH3 um ao lado do outro. A gente chama essa conformação de Gauss, tá? Que tem um CH3 do lado do outro. Girei de novo a da frente aqui, 60 graus. Opa, ficou minhas duas metilas uma em cima da outra. Imaginem que essa aqui vai ser a minha maior instabilidade, né? Imagina a repulsão dessas ligações umas com as outras. Lembrem lá da aula de geometria, né? Que quando a gente fica com pares ligados perto um do outro, eles se repulsam. Girei de novo a minha da frente aqui, 60 graus, fiquei com a Gauss de novo. E girando de novo mais 60, vou ter de novo uma eclipsada. A minha mais estável, minha molécula mais de forma mais estável vai ser essa. As posições estão mais longe possíveis, as minhas metilas, né? Estão opostos, lados opostos. Já essa aqui que eu vou ter eclipsada uma em cima da outra, eu vou ter a minha maior energia de todas, que vai causar uma grande repulsão. Vamos olhar isso aqui num gráfico, ó, de energia potencial. A mais estável vai ser aquela anti, né? Vou botar anti o outro, oposto, minha menor energia. Girei a da frente um pouquinho, vou ter eclipsada, tem uma energia maior. Giro de novo, volto a ter uma alternada com uma do lado da outra aqui. Uma maior energia do que essa que é oposta. Girei de novo e as minhas metilas ficam uma em cima da outra. Minha maior repulsão, minha maior instabilidade do sistema. Giro de novo da frente, mais 60 graus, volto até a Gauss. Na energia menor, eclipso de novo, uma energia igual a essa aqui, né? Só para o outro lado. E volto a ter a minha anti com a minha menor energia. Muito mais estável. Já adiantando a aula de estereoquímica, né, eu vou ter estereoisômeros. Quando eu tiver a conformação Gauss, que é uma do lado da outra, né, uma metila do lado da outra, na posição alternada, tanto faz para um lado quanto para o outro, ela vai ter a mesma forma molecular, porém diferentes arranjos dos átomos no espaço. Eles serão estereoisômeros conformacionais, relacionados um ao outro por rotações de ligação. Okay? Se eu botasse um espelhinho aqui, um ia enxergar o outro. Mesma estabilidade. Tensão no anel. O menor dos cicloalcanos, o ciclopropano, é muito menos estável do que o esperado para um 3 grupos CH2. Isso ocorre devido à tensão tornacional e tensão angular. O que acontece? O cicloalcano são 3 carbonos ligados entre si, né? Tipo um triângulozinho assim. Tá, mas aquele carbono ali, ele tá ligado apenas com ligações sigma, né? Um com o outro. Se ele só tem ligações sigma, este meu carbono tem uma hibridização sp3. Todos os carbonos com hibridização sp3, eles querem ficar nas posições tetraédricas. Como ele não consegue ficar nessa posição, ele vai ter essa tensão angular e a tensão tornacional. Então, tensão angular é o resultado do desvio de ângulos de ligações ideais provocado por limitações estruturais inerentes, no caso, o tamanho do anel. Tensão de torção, resultado das forças de dispersão que não podem ser dissipadas devido à mobilidade conformacional. Então, eu tenho aqui, ó, os átomos do carbono dos alcanos têm hibridização sp3, porque eles só têm ligações simples, com ângulos de ligação tetraédrica de 109,5. Só que quando ele está ligado entre esses 3 caras aqui, ó, ele não consegue ter esse ângulo de 109, ele consegue ter apenas de 60. E isso causa um estresse nos orbitais. Ó, o orbital P desse carbono ele tem que se retorcer todo desses 3 carbonos, né, para manter essa ligação sigma. Para o butano, quando eu tenho 4 carbonos, eu também vou ter ângulos de 88. E para o ciclopentano, eu vou ter ângulos de 108. Já começa a ficar um pouquinho mais confortável, menos instável. Já para o ciclohexano, que é um cicloalcano sem tensão, então a conformação em cadeira do ciclohexano, obtida pelo afastamento dos carbonos 1 e 4 em direções opostas ao plano, não tem tensão angular nem tensão tornacional. Nessa conformação, não há coincidência entre os átomos de hidrogênio e os ângulos são muito próximos do ângulo do tetraedro regular. Então, tem aqui, ó, né, quando eu desenho ele planar, ciclohexano, 6 carbonos, um ciclo, meu carbono 1 e o meu carbono 4,
Se eu tensiono eles para a posição em cadeira, ó, carbono 1, 2, 3 e o 4. Então, no ciclo hexanoplanar, os ângulos são de 120 e tem 12 hidrogênios em coincidência, um em cima do outro. Esse hidrogênio aqui está para frente e esse aqui está também. Então, eles estão muito próximos uns dos outros, causam uma instabilidade. Já se eu afasto o carbono 1 e o carbono 4, nessa forma de cadeira aqui, eu não vou ter isso. Então, ciclo hexano em cadeira, os ângulos de ligação são muito próximos do ângulo do tetraedro regular e nenhum hidrogênio está em cima do outro. Ó. O que ocorre quando isso acontece? Diminuição da energia e maior estabilidade. Então, conformação em cadeira não tem tensão angular e torsional. E aqui em modelo de bolas, ó, dá para enxergar bem que nenhum hidrogênio está se batendo com o outro. Arranjo alternado, se eu fosse fazer a produção de Neumann para isso aqui, né, para esse minha cadeira, seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, a bolinha de trás. E eu também posso ter uma forma de bote, onde os carbonos 1 e 4 se afastam do plano do anel no mesmo sentido. A forma de bote é a menos estável que a cadeira. Uma razão para essa diferença é a conformação em coincidência dos 8 átomos de hidrogênio da base do bote. Outra razão é o impedimento estérico, ocorre da proximidade entre dois hidrogênios internos do bote. Então, aqui é o ciclo hexanoplanar, né, que a gente está acostumado, e aqui se o carbono 1 e o carbono 4 se afastam, mas não em forma de cadeira, né, não um para baixo e um para cima, os dois para cima. Aí eu vou ter uma repulsão ainda nesse meu ciclo hexano na forma de bote. Ou barco. Então, conformação tipo barco. Não tem tensão angular, mas tem tensão torsional. Hidrogênios eclipsados e efeito estérico, muito próximo do outro. Tem energia mais elevada do que a em cadeira. Olha aqui, quando a gente enxerga no modelo de bolas, ó, um fica em cima do outro, impedimento estérico, e aqui, ó, dá para enxergar bem o impedimento torsional. Então, o que é a diferença, né? De bote ou de barco, as duas pontas estão para cima. E o em cadeira, uma ponta está para cima e a outra ponta está para baixo. Desenho besta, mas ajuda vocês a gravar. Então, se a gente for ver a estabilidade, né, a menor energia potencial, a maior estabilidade vai ter na conformação em cadeira. Quando eu começo a mexer nessa conformação aqui, eu vou ter a meia cadeira, que vai ter um pouquinho de estabilidade, o bote torcido, o bote, né, onde tem uma certa estabilidade, mas muito menor do que em cadeira, bote torcido, meia cadeira e volto para a cadeira. Okay? Então, essa aqui são as minhas mais estáveis, é onde o ciclo hexano prefere ficar. Como é que eu desenho? Vocês vão ter que treinar, tá, gente? Não vou conseguir, geralmente eu faço vocês desenharem no quadro, né? Mas na falta de, vocês vão ter que treinar aí no caderno de vocês. Então, no ciclo hexano, observamos dois tipos de hidrogênio. Então, eu vou desenhar aqui, ó, a ponta para baixo, né? As minhas ligações do meio e a ponta para cima. E idem para baixo. Se eu tiver ligações retas, que é dos meus hidrogênios, eu vou chamar de 6 ligações axiais, retas. Já as do lado aqui, ó, vão ser as minhas equatoriais, que eu vou ter ângulos, tá? Então, eu vou sempre fazer uma reta, começa sempre uma por cima, são alternadas, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. E aí, aqui eu vou ter as minhas anguladas, que vai ser as minhas ligações equatoriais, ó. Angulada, angulada para cima, angulada para o lado, para o outro lado. Eu sempre faço as pontas primeiro, eu faço essa aqui, depois essa aqui e essa aqui, e aí vai sobrar esta aqui e esta aqui. É desenhando mesmo que a gente aprende, tá? A gente aqui está o desenho dele final, ó, com as ligações axiais e equatoriais. Ligações todas elas, né? Porque o carbono tem que fazer, além das suas duas ligações aqui com os carbonos, outras duas, ou com o hidrogênio ou com outro grupo molecular. Quando passamos de uma cadeira para outra, todas as ligações que eram axiais, numa conformação, ó, essa boquinha aqui para baixo, ó, a ponta para baixo e essa para cima. Quando eu passo essa ponta para cima, eu vou inverter aqui, ó. Quem está na axial é o meu vermelho, ele passa para a equatorial.
Quem estava em equatorial, lá o azul, ó, passa para axial. Essas conversões na temperatura ambiente ocorrem 100 mil conversões por segundo. Então ele fica o tempo todo se modificando, aqui para baixo, para cima, para baixo, para cima, assim ele vai se mudando. Por isso que a gente estuda isso, tá? Então, o ciclo hexano ele possui uma estrutura dinâmica, uma rotação sincronizada em torno das ligações carbono-carbono, que muda uma conformação cadeira em outra conformação cadeira. Esta inversão envolve uma barreira de energia de 10 kcal/mol. Então, ó, quando acontece isso, as minhas ligações axiais rosinhas aqui, ó, elas viram equatoriais. E as que eram equatoriais vão virar axiais. Como que eu desenho o ciclo hexano? As ligações em vermelho são paralelas. Sim, ó, eu não sigo muito isso aqui, tá? Eu já gosto de desenhar assim a boquinha, o reto e a boquinha para baixo. Depois eu só completo o desenho. Mas vocês podem seguir isso aqui para se basear onde que fica cada ligação. Bom, e quanto à estabilidade? Bom, sempre um grupo maior, um grupo mais volumoso, em equatorial, vai ser mais estável. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma metila, né, um CH3, uma posição equatorial. Então, metila em equatorial é cerca de 1,7 kcal/mol mais estável do que aquela metila em axial. Então, nesse meu carbono 1 aqui, ó, tem uma metila em equatorial. Ó, tá vendo que tem um ângulo? Quando eu inverto, tá com a boquinha para baixo. Quando eu inverto essa minha molécula e ponho um pouquinho para cima, quem está em equatorial vai para axial. Então, sem interações aqui, né? Estou sozinha, essa metila está fora do plano, então não vai estar batendo com ninguém. Ela vai ser mais estável do que essa aqui que está em axial, que está perto desses hidrogênios aqui, que vai ser menos estável. Sempre grupamento grande, volumoso, em equatorial, é melhor, é mais estável. Justamente porque eu não vou ter efeito estérico, né? Então, o metilciclohexano, sempre mais estável, vai ser aquele que vai ter aqui, ó, metila no equatorial, ao ângulo, do que no axial, que vai ter essa interferência estérica aqui dos outros hidrogênios. É um pouco difícil imaginar, porque, na verdade, ele está fora do plano, né? Então, a gente consegue enxergar, a gente consegue desenhar ele assim, mas ele está com essas ligações aqui mais perto, ó, da gente, tá vendo que tem uma cunha preta, e a outra está no plano. Aqui, de novo, ó, demonstrando, né, a interação estérica da interação 1,3 diaxial do metilciclohexano com o meu carbono, com as 3 ligações da metila, né, pertinho dos hidrogênios, ó. Aqui a metila, ó, CH3, perto dos outros hidrogênios. Por isso que ela, em equatorial, se ela estivesse aqui, ó, ela não teria perto de ninguém, ó. Tá vendo? Ela tá saindo do plano. Então seria mais estável. E nada, né, tão ruim que não possa piorar. A gente tem também cis e trans nesses alcanos, né, no ciclo alcano, no ciclo hexano. Então, no cis 1,4 dimetil ciclo hexano, vou desenhar lá a formação em cadeira, né? 1, 2, 3, 4. Meu carbono 1, meu carbono 4. Então, diz ali, 1, 4. Então, neles eu vou ter 2 metils, um em cada um. As formas em cadeira têm um substituinte axial e outro equatorial. Logo, tem também a mesma energia. Como é que eu enxergo? Faz um corte aqui, ó. Tá como se fosse faz um corte imaginário e olha apenas para a minha metila. Esse hidrogênio está para cima e esse metila está para baixo. Corte aqui também no meu carbono 4 agora. O hidrogênio para cima e o carbono CH4, CH3 para baixo. Se ambos estão para baixo, eu vou ter grupamento cis. Lembra? Para cima, para baixo, são cis. Então, tem um axial, uma posição axial para baixo, e o outro está em equatorial. Este aqui, quando eu inverto a boquinha para baixo, inverto para cima, vou ter um equatorial e um axial. Por isso, eles são iguais em energia. Ó, as flechinhas aqui, iguais em energia. Quando eu mudo de um para o outro, eles têm a mesma energia, a mesma estabilidade. O isômero trans pode existir em duas conformações de cadeira diferentes. Uma com dois grupos metilas axiais, diaxial, e outro com os dois grupos metilas em equatoriais.
de equatorial. Então, aqui, ó, boquinha para baixo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Corta aqui para enxergar se ele é cis ou trans. Aqui ele está para cima, né, a metila e o hidrogênio para baixo. Aqui eu corto de novo, ó, hidrogênio para cima, metila para baixo. Então, se eu tenho um para cima e um para baixo, eu tenho trans. Na ligação inferior, ligação superior. Vou ter o trans. O hidrogênio em posição axial e a metila em posição equatorial. Aqui o hidrogênio em posição axial e metila em equatorial. Quando eu inverto a conformação da boquinha para baixo para cima, eu vou continuar tendo um trans, ó. Para cima aqui o CH3 e lá tá para baixo. Corta aqui, né? Tapa essa molécula aqui, vê só isso aqui para baixo. Então, se um tá para cima e um tá para baixo, é o trans. Porém, se aqui ele estava em equatorial, aqui ele passa a axial. Se aqui ele estava em equatorial, aqui ele vai passar para axial. Então, este cara aqui com duas metilas em axial vai ser muito instável, muito mais do que esse aqui que tem as duas metilas em equatorial. Então, olha a flechinha. Ó. Então, o que, que isso quer dizer? Essa flechinha quer dizer que ele passa maior tempo nessa posição aqui com di equatorial, com as duas metilas em equatorial, do que nessa aqui com as duas em axial. Quando eu tenho um cicloalcano disubstituído, né, que não é uma conformação em cadeira do ciclo hexano, vai ficar um pouquinho mais fácil de ver esse cis e trans. Ó. Substituintes do mesmo lado do anel vai ser cis. Substituintes do mesmo lado do anel. Substituintes em lados opostos, trans, transversal. Ok? E as propriedades físico e químicas desses isômeros são diferentes, como a gente já viu na aula de propriedades físico-químicas. Eu posso ter também, né, porque que são importantes essas sínteses de alcanos e cicloalcanos, eu posso ter uma reação de síntese. Né? Por exemplo, a hidrogenação, onde eu tenho um alqueno, uma dupla ligação aqui, mais os hidrogênios, sempre com a presença de catalisadores metálicos, eu vou transformar isso em um alcano. Ou eu vou ter um alquino, tripla ligação, mais duas moléculas de H2, né? Então 4 hidrogênios, eu vou ter de novo um alcano. Então, alquenos e alquinos reagem com hidrogênio, H2, na presença de catalisadores metálicos, níquel, platina, paládio, para produzir alcanos. A reação é normalmente realizada com a dissolução de um alqueno em solvente, geralmente álcool etílico. Então, aqui eu vou ter ó, algumas reações. Se eu adicionar hidrogênio, eu adiciono um em cada carbono da dupla, ele passa a ser de sp2, de ter uma dupla para sp3, só com catalisadores, que são aqueles caras né, que aceleram a reação, mas não participam. Ou seja, ele vai entrar aqui, o paládio, e vai sair depois, junto com meus produtos. Este cara aqui não tem dupla ligação, então nem vou ter reação. O ciclo hexeno, como eu tenho a dupla aqui, eu posso adicionar um hidrogênio em cada uma e vou ter o ciclo alcano, ciclo hexano. E nesse cara aqui que eu tenho o hexadieno, ou seja, duas duplas, eu posso adicionar até 4 hidrogênios, um em cada carbono da dupla, para ter um, 2, 3, 4, 5, 6, um hexano. Ok, pessoal? Eu sei que essa aula ela é bem longa, ela é bem complexa, então tentem fazer os exercícios, tentem fazer os desenhinhos dos ciclos, tá? E tentem principalmente nomear, tá? Que é só tentando mesmo que a gente aprende. Obrigada, pessoal. Um abraço.